Havia um homem cego na cidade de Jericó chamado Bartimeu. Ele era cego e mendigo. Um dia Bartimeu ouviu o barulho de uma multidão. Ele perguntou o que estava acontecendo e algumas pessoas disseram que Jesus estava passando. Então Bartimeu começou a gritar bem alto: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. A multidão mandava Bartimeu calar a boca, mas Bartimeu não deu ouvidos à multidão e clamava cada vez mais alto: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus mandou chamar Bartimeu e perguntou o que ele estava querendo. Bartimeu disse que queria enxergar novamente. Então Jesus o curou. Bartimeu seguiu Jesus cheio de alegria, dando glórias a Deus. A multidão que tinha mandado Bartimeu calar a boca, agora também estava dando glória a Deus, porque tinha visto o grande milagre que Jesus tinha feito na vida de Bartimeu. Talvez você, meu amigo, minha amiga, talvez você tenha alguma necessidade em sua vida. Saiba que você deve fazer como fez Bartimeu. Você deve clamar por Jesus, pedindo a Ele a sua misericórdia. Certamente que o Senhor vai ouvir o seu clamor. Não deixe que a multidão te impeça de ir a Jesus. Nada pode te impedir de ir a Jesus. Faça como Bartimeu, vá a Jesus. Jesus disse: Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Só Jesus pode transformar a tua vida. Quando Jesus estava começando seu ministério terreno, no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 15, ele disse: Arrependei-vos e crede no Evangelho. Evangelho significa boas novas. Evangelho significa boas notícias. Na Bíblia, Evangelho significa boas novas de salvação. Jesus veio trazer boas notícias de salvação. Na Bíblia nós vemos que Jesus ia a todas as aldeias, todos os lugarejos, todas as cidades, pregando o evangelho do reino. Ele disse que seria necessário arrependimento. Jesus fala muito sobre arrependimento. O arrependimento não é nada mais, nada menos do que uma mudança de atitude. Quando a pessoa se arrepende, ela passa a ter uma nova atitude em relação a alguma coisa. Quando nós nos arrependemos diante de Deus, nós vamos ter uma nova atitude também. Antes nós desobedecíamos a palavra de Deus, agora não vamos mais desobedecer. Antes nós não nos preocupávamos em agradar a Deus, agora nós vamos nos preocupar em agradar a Deus. Antes nós não nos preocupávamos em viver uma vida fazendo a vontade de Deus, agora nós vamos nos esforçar para fazer a vontade de Deus. Jesus disse que o reino de Deus é tomado pelo esforço. Precisamos nos esforçar dia a dia para fazer a vontade de Deus e agradá-lo. Jesus sabia que essa seria uma tarefa muito difícil. Por causa disso, Ele enviou o Espírito Santo sobre as nossas vidas para que o Espírito Santo nos ajude em nossa caminhada cristã. É o Espírito Santo que nos leva a Jesus. Ele nos faz entender que nós somos pecadores, que precisamos do amor, da misericórdia e do perdão de Deus. E Jesus, depois que ele concluiu o seu ministério terreno e enviou o Espírito Santo, Jesus ordenou que nós pregássemos o Evangelho. Ele disse: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Precisamos pregar o Evangelho.
Precisamos falar do amor de Deus que está em Jesus Cristo. Precisamos falar da misericórdia de Deus que está em Jesus Cristo. Precisamos falar do perdão de Deus que está em Jesus Cristo. Precisamos falar da salvação de Deus que está em Jesus Cristo. Precisamos explicar a todas as pessoas o que Jesus falou. Jesus falou que quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Conforme nós dissemos no início, Jesus disse: arrependei-vos e crede no Evangelho. Por isso, meu amigo, minha amiga, escute o conselho de Jesus. Não somente escute, mas também atende esse conselho, arrependendo de seus pecados e crendo na mensagem do Evangelho. E a mensagem do Evangelho é esta: é que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Essa é a boa nova da salvação. Por isso, meu amigo, minha amiga, aceite Jesus Cristo hoje como seu único Senhor e suficiente Salvador. Somente Ele poderá te dar a vida eterna. Você pode dizer assim: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e suficiente Salvador. Eu creio que o Senhor morreu na cruz do Calvário para me salvar. Eu declaro que a partir de hoje Jesus Cristo é o meu Salvador. Na Bíblia está escrito: aquele que tem o Filho de Deus tem a vida eterna, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Por isso, meu amigo, precisamos dizer que aquele que tem Jesus será salvo, mas aquele que não tem Jesus, que não crê em Jesus, será condenado, porque foi isso que Jesus disse. Precisamos pregar as rosas, precisamos falar do amor de Deus, precisamos falar da misericórdia de Deus, precisamos falar que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, mas também precisamos falar que aquele que rejeita Jesus, a ira de Deus está sobre ele, que aquele que não crer na palavra de Deus, que ele será condenado. Mas o convite de Jesus para você é: arrependei-vos e crede no Evangelho. Faça isto hoje. Creia na mensagem da salvação. Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Entrega hoje a tua vida ao Senhor Jesus. Só Ele pode te dar a vida eterna. Jesus disse: para as minhas ovelhas eu dou a vida eterna. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículos 18 e 19 está escrito: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. A Bíblia diz em Isaías capítulo 59, versículo 2, que as nossas iniquidades nos separam de Deus e os nossos pecados encobrem o seu rosto de nós. A Bíblia diz que todos os homens pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não havia mais salvação para nós. Estávamos perdidos, condenados em nossos pecados e delitos. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, e todos nós estávamos condenados a morrer, a morte eterna, vivendo para sempre longe de Deus. Mas Deus nos amou tanto que enviou o seu Filho ao mundo para morrer por nós na cruz do Calvário. Jesus morreu em nosso lugar e pagou a nossa dívida, pagou a nossa culpa. Agora, a culpa dos nossos pecados que tinha que cair sobre nós, caiu sobre Jesus.
Ele nunca pecou e morreu para pagar os nossos pecados. Deus aceitou o sacrifício de Jesus em nosso favor e assim Deus nos reconciliou com Ele por meio de Jesus Cristo. Estávamos separados de Deus e por causa do nosso pecado, Jesus morreu para perdoar os nossos pecados e agora temos a nossa comunhão restaurada com Deus por meio de Jesus. É por isso que precisamos aceitar Jesus como nosso único Senhor e suficiente Salvador, porque somente Jesus tirou de nós a culpa dos nossos pecados. Somente Jesus pode perdoar os pecados, somente Jesus Cristo tem autoridade para perdoar pecados e dar a vida eterna. Somente por meio de Jesus Cristo é que nós somos reconciliados com Deus. Por isso, meu amigo, minha amiga, não seja demorado, não seja demorada em tomar a decisão mais importante de sua vida, que é a decisão de receber Jesus Cristo como seu único Senhor e suficiente Salvador. Você pode dizer assim: Senhor Jesus, neste momento eu te aceito como meu único Senhor e suficiente Salvador. Eu creio que o Senhor morreu na cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados e nos dar a vida eterna. Por isso, Jesus, eu declaro que Tu és o meu Senhor e o meu Salvador. Caro amigo, cara amiga, fique firme na presença de Deus. Comece a ler a Bíblia pelo Evangelho de João e venha conhecer Jesus por meio da Escritura. Jesus disse: Aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Essa água viva faz referência ao Espírito Santo que Ele enviou para ficar para sempre conosco. A Bíblia diz no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, dos versículos 36 a 41, que Jesus estava com seus discípulos em um barco. De repente se levantou grande temporal, grande tempestade, e os ventos vinham contra aquele barco, as ondas vinham contra aquele barco, e os discípulos achavam que eles iam naufragar. Jesus estava no barco, Jesus estava dormindo. Como homem, Jesus necessitava do repouso do sono. Então os discípulos foram até Jesus e disseram: Senhor, estamos perecendo, socorre-nos. Então Jesus Cristo se levantou e acalmou aquela tempestade, repreendeu o vento e fez grande bonança. E eles ficavam perguntando um ao outro: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Pois esta é a pergunta que nós devemos fazer hoje: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Este é Jesus, o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, aquele que disse: todo poder me foi dado no céu e na terra. Muitas vezes nós estamos como esses discípulos estavam naquela tempestade. Muitas vezes o barco da nossa vida está passando por tempestades, por lutas, por aflições. Muitas vezes estamos achando que nós vamos naufragar no mar de amargura, no mar de tristeza, no mar de desesperança. O vento sopra forte contra nós, o vento sopra para nos destruir, para nos naufragar. As ondas vêm com força tentando nos lançar nas águas do desespero. Mas é necessário que nós tenhamos a nossa fé em Jesus Cristo. É necessário nós chamarmos Jesus para ficar conosco em nosso barco, no barco da nossa vida. Os discípulos estavam com Jesus no barco
E então, quando veio aquele problema, aquela tempestade, eles foram a Jesus e pediram ajuda a Jesus. Que nós também possamos fazer isto, que nós possamos dizer: Jesus, entra na minha vida. Jesus, entra na minha vida, faça parte da minha vida. Eu quero que o Senhor esteja comigo em todos os momentos. Jesus disse: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Mas é necessário que você abra a porta do teu coração. É necessário que você abra a porta da tua vida para deixar Jesus entrar. É necessário que você permita que Jesus seja o Senhor da tua vida. E Ele estará contigo em todos os momentos. As noites traiçoeiras virão. As noites traiçoeiras virão, os perigos noturnos virão. O sol também virá durante o dia, aquele sol que molesta, aquele sol forte. Mas quer seja durante o dia, quer seja durante a noite, o Senhor estará nos guardando, porque Ele é fiel. Meu amigo, minha amiga, deixe Jesus entrar em tua vida. Receba Jesus como seu Senhor e o seu Salvador. Jesus disse: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Jesus quis dizer que nós vamos passar por problemas, nós vamos passar por lutas, porque isso faz parte da nossa vida, mas Jesus disse que Ele estaria conosco e Ele quer estar no barco da tua vida. Mas Jesus respeita a tua decisão. Jesus respeita se você vai ou não deixar Ele entrar em tua vida. Mas o meu conselho é que você faça como esses discípulos. Não parta para o mar, não parta para o oceano da vida sem ter Jesus Cristo no teu barco, sem ter Jesus Cristo com você. Jesus é fiel, Ele prometeu que estaria para sempre conosco. Ele prometeu que nos guardaria, mas é necessário que a gente deixe Ele entrar em nossas vidas. E você pode fazer isto hoje dizendo: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e suficiente Salvador. Entra em minha vida, faz morada em minha vida e no meu coração, pois eu declaro que Tu és o meu Senhor e o meu Salvador. Disse Jesus: aquele que vier a mim, de maneira alguma eu o lançarei fora. No Salmo 121 está escrito: eleva os olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Na Bíblia nós vemos diversas passagens de pessoas que estavam precisando de socorro e foram até o Senhor. O cego Bartimeu desejava enxergar novamente e ele clamou por Jesus. Jesus o curou. A mulher enferma tinha gastado todo o seu dinheiro com médicos e remédios e decidiu ir a Jesus. Ela tocou em suas vestes e foi curada. A mulher cananeia desejava ver a sua filha curada e ela foi a Jesus, que curou a menina. Jairo foi pedir socorro a Jesus porque a sua filha estava morrendo. Quando Jesus chegou na casa de Jairo, a menina já estava morta, mas Jesus a ressuscitou. Os discípulos estavam enfrentando uma forte tempestade e eles clamaram dizendo: Senhor, socorre-nos, porque estamos perecendo. Então Jesus acalmou a tempestade. Os 10 leprosos foram até Jesus, clamando, pedindo para serem curados, e Jesus os curou. Bartimeu, a mulher enferma, a mulher cananeia, Jairo, os discípulos, os 10 leprosos, todos eles entenderam que somente no Senhor Jesus encontrariam o seu socorro. Todos eles foram a Jesus e tiveram as suas necessidades atendidas. Meu amigo, minha amiga, a quem você tem ido para buscar socorro?
O salmista nos ensina que o nosso socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Jesus é o autor da criação. Jesus tem poder para mudar a sua situação. Se você está precisando de socorro, venha a Jesus. Certamente que Ele te receberá de braços abertos. Jesus disse: Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei.